para todas e todos. Para nós é sempre uma alegria estar aqui, ainda mais nesse momento que estou aqui na primeira atividade como membro, como conselheiro aí do Núcleo Memória, né? Então, nós do MST sempre acompanhamos a atividade do Núcleo Memória e os Sábados Resistentes com muita alegria, porque aqui é um espaço que sempre se preocupou em contribuir para que as pessoas tenham um conhecimento mais profundo da história das lutas populares no Brasil e na América Latina, para que a gente possa continuar plantando essa semente de indignação diante das injustiças que continuam sendo cometidas contra milhões de pessoas nas mais diferentes partes do mundo. Então é isso que sempre nos traz aqui no sábado, né, para refletir sobre esses temas. E quem estaria aqui hoje seria o companheiro Gilmar Mauro, do MST. O Gilmar acabou tendo um problema, muitas atividades, muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Nossos inimigos não nos deixam em paz nem um minuto, então nós nos dividimos e eu acabei assumindo aí, mas o Gilmar também pediu para deixar um abraço para todos aqui. E a gente pode plantar essa semente de indignação e de luta pela justiça das mais diferentes formas possíveis. Acho que a luta para a construção de uma sociedade mais justa, a luta para enfrentar os inimigos nessa guerra global, como já foi dito aqui, ela é uma luta que nos ensina que é preciso ter a capacidade de desenvolver as mais diferentes formas de luta e as mais diferentes formas de organização. E é possível, e aqui a gente encontra várias maneiras de plantar essa semente. Tem pessoas aqui que escrevem, que nos ajudam com a teoria, com a reflexão. Tem pessoas aqui que, além de fazer essa reflexão, também ajudaram a construir importantes instrumentos de luta e participaram, né, de importantes lutas aqui no Brasil e na América Latina. Então, por isso que é importante a gente sempre participar das atividades aqui do Núcleo Memória. Para nós do MST, qual é a relação que tem o MST com os Tupamaros, né? Movimento de Libertação Nacional? Nós do MST sempre procuramos aprender, estudar muito a história das lutas na América Latina. E os Tupamaros nos ensinaram muitas coisas. Esse nome Tupamaro, né, sempre foi bastante falado nos cursos de formação durante o processo de construção do MST, né? Porque sempre despertou muita curiosidade, né? Quem eram esses Tupamaros, né? E esse era um nome que os colonialistas davam, aqueles que lutavam contra o colonialismo espanhol, né, no Uruguai, em 1811, né? E aí nós começamos a pensar em organizar cursos para estudar a história das revoluções na América Latina. E teve um momento, em 1999, que nós estávamos pensando um pouco na direção do que os companheiros falaram aqui, de que a melhor forma dos trabalhadores e trabalhadoras resolver os seus problemas fundamentais era em pensar em não depender de ninguém, né? Em tomar iniciativas, em ter iniciativa de organizar a luta para atender suas necessidades e resolver os seus próprios problemas, sem ficar na esperança ou na dependência de que outros façam isso, né? Então, os Tupamaros nos ensinaram também a fazer a pensar e a realizar e a executar uma nova forma de fazer política, né? Eu lembro que uma vez em 99 nós estávamos num acampamento e tínhamos acabado de ser despejados, mas tinha sido feito um acordo em 99 com o governo federal, que se todas as 1.500 famílias saíssem de um acampamento aqui no interior de São Paulo, na região de Porto Feliz, o governo federal iria garantir cesta básica para todas aquelas famílias e iria garantir também que elas fossem cadastradas no Programa Nacional de Reforma Agrária, e encontrariam uma terra para aquelas famílias. E aí, para evitar um conflito com a polícia militar e evitar, né, que as famílias fossem feridas, tivesse gente presa, morta até, o movimento acabou aceitando. E nós saímos da área e fomos para uma outra área, uma beira de uma pista,
E o governo federal disse, ó, nós vamos cadastrar as famílias e vamos distribuir comida. Isso não aconteceu. O governo não cumpriu a sua parte do acordo, né? E aí a alimentação começou a ficar precária. Eram 1.500 famílias, quase 5.000 pessoas, tinham muitas crianças, e aí as doações não davam conta. Sindicatos, estudantes, né? Várias igrejas progressistas estavam fazendo doações para as famílias, mas não estava dando conta. E o pessoal estava dizendo, olha, daqui 2 semanas não vai ter comida, as pessoas vão passar dificuldade. E nós tínhamos uma música que falava, né, no seu refrão, que a ordem é ninguém passar fome, né? Então nós falamos, como a gente vai fazer, né, se as doações não estão conseguindo dar conta da situação? E aí começamos a conversar com as famílias. E aí um dia, num curso de formação, nós estávamos estudando, né, sobre a história das lutas populares na América Latina. E aí no curso de formação, um professor lá falou o seguinte, olha, no Uruguai teve um movimento chamado Tupamaros, que eles, vendo a situação de pobreza e miséria da população trabalhadora nas favelas do Uruguai, começaram a fazer o quê? Começaram a expropriar caminhões de alimentos, começaram com caminhões de leite e começaram a distribuir para a população, porque já que o governo não criava condições para garantir leite para as crianças, já que o governo não garantia condições, nem o sistema, de que as pessoas tivessem acesso a pelo menos 2 refeições dignas por dia, então nós, o povo, temos que nos organizar e garantir e não ficar esperando que pessoas fiquem sem comida, que crianças adoeçam por falta de leite. E aí, depois dessa conversa no curso de formação, o povo se animou. E o governo Fernando Henrique veio numa ofensiva contra o MST em fevereiro, né? E vários governos estaduais também, e em resposta a essa ofensiva, aqui em São Paulo, o movimento decidiu, né, em assembleia realizada no acampamento, que as famílias iam buscar comida onde tivesse. E aí, seguindo o exemplo dos Tupamaros, né, eu lembro muito bem, né, num dia um companheiro falou assim, então seremos Tupamaros, né? E aí fecharam, as famílias se organizaram do acampamento e num dia tomaram a iniciativa de fechar a rodovia Castelo Branco e desviaram um caminhão de carne, um caminhão de macarrão e um caminhão de batatas. Não fizeram nenhuma ação de violência contra os motoristas ou funcionários, eram caminhões de empresas capitalistas que tinham seguro, não bateram em ninguém, porque eram trabalhadores, colocaram os trabalhadores numa barraca, deram pão, café, tranquilizaram e fizeram o que os Tupamaros faziam, né? Que não era um movimento de praticar nenhum ato de violência desnecessária, era um movimento que se preocupava com a integridade de todos, né? Inclusive daqueles que eram considerados inimigos, quando realizavam operações onde havia necessidade de capturar representantes do governo ou do imperialismo, ou de embaixadas que apoiavam a ditadura no Uruguai, como o caso da Inglaterra ou do Brasil, e mesmo contra esses, os Tupamaros sempre buscaram preservar a integridade dessas pessoas quando foram obrigados e empurrados para uma ação que havia necessidade, né? Seja para fazer a propaganda da sua luta, seja para exigir a libertação dos prisioneiros políticos, né? Então a gente aprende com esse exemplo dos Tupamaros que a dinâmica... Os Tupamaros, eles são um produto de um determinado momento histórico. Os Tupamaros são um produto de uma determinada dinâmica da luta de classes no Uruguai. Um movimento como os Tupamaros não surge pela simples vontade, não é o voluntarismo de um grupo de indivíduos que leva pessoas a assumirem os riscos que os Tupamaros assumiam pegando em armas, né? Então, para nós, quando falamos em Tupamaros, nós lembramos de coragem, de ousadia, de iniciativa. São 3 coisas que às vezes faltam muito à esquerda. Coragem, ousadia, não significa aventureirismo, não significa irresponsabilidade, não significa você fazer as coisas só movida pela vontade, sem nenhum tipo de organização e planejamento. E os Tupamaros tinham isso. Também nos lembra muito a coerência dos Tupamaros, porque como falar de ideias revolucionárias sem ter a capacidade de transformar essas ideias em ação concreta? Porque é isso que os Tupamaros fizeram. Eles sabiam, me parece, dos riscos que iriam enfrentar se tomassem aquela decisão de seguir aquela forma de luta.
que era uma forma de luta que não era muito consenso entre as próprias forças e organizações da esquerda uruguaia e latino-americana. Vamos lembrar que havia um contexto de lutas intensas contra o imperialismo no mundo inteiro, havia movimentos revolucionários se proliferando pelo mundo inteiro, desde 1917, né? Porque eu penso que esse momento de 1917 a 1989, acho que foi um período histórico que produziu inúmeras rebeliões, insurreições, revoluções ou tentativas revolucionárias, mas eu penso que nos últimos séculos foi um período revolucionário da história da humanidade. Se iniciou em 1917 e eu acho que até 89 teve muita coisa boa. Não que não tenha coisa boa, que não tenham revoluções em curso e em pleno desenvolvimento hoje, mas foi um período da história muito importante no que diz respeito à construção de experiências concretas de poder popular. Então, para nós do MST, conhecer a experiência do Uruguai, dos Tupamaros, é fundamental por conta disso. Coragem, ousadia e coerência, né? Nós estamos há 90 anos do nascimento do Ernesto Che Guevara, né? Esse ano aqui. Então, nos falta muitas vezes essa coerência, essa ousadia, essa coragem, né? É lógico que todos aqueles que seguiram o caminho dos Tupamaros também, toda revolução, né, tem uma contra-revolução, né? Então toda revolução, toda tentativa revolucionária vai desencadear e colocar em movimento forças antirrevolucionárias, contra-revolucionárias. E alguns na esquerda, nos últimos anos, têm se especializado e dedicado algum tempo em criticar essas experiências, né, de organizações político-militares como o Tupamaros. Mas tem que entender que o grau de violência ou de tensão num conflito social, numa luta de classes, é determinado não pelos oprimidos, mas sim pelos opressores. Quem determina qual é o grau de violência, qual é a forma de luta mais adequada que a classe trabalhadora deve adotar neste ou naquele momento, neste ou naquele local, é a própria dinâmica da luta de classes, da luta política e social entre ricos e pobres, entre a burguesia e a classe trabalhadora. Então, os Tupamaros foram empurrados para uma situação, né, que não tinha outro caminho, assim como aqui no Brasil também. Quando se esgotaram uma série de possibilidades de participação efetiva do povo brasileiro nas decisões políticas por meios considerados pacíficos, sindicatos, associações, movimentos, partidos, então, quando isso ficava cada vez mais evidente de que com isso e dessas formas, né, ou a gente era impedido de participar, ou essas formas não davam respostas às demandas da classe trabalhadora, é que algumas pessoas, alguns homens e mulheres, tomaram a iniciativa que os Tupamaros tomaram no Uruguai. E outros aqui seguiram também o mesmo caminho, né? Então tem gente que às vezes fica avaliando que esse tipo de ação, esse tipo de iniciativa pode ter ajudado a fortalecer uma posição, né, de um regime para que ele ficasse mais violento e tal, e acabam culpando os revolucionários, né, por uma situação, né, cuja responsabilidade é da própria contra-revolução, né? Então eu penso que lembrar, rememorar, né, escrever, debater, ler, ouvir pessoas falando sobre essa experiência tupamara é muito importante. E nós do MST, para ir concluindo, temos uma relação forte com os Tupamaros por conta da sua origem, né? O Raul Sendi, que era um advogado, militante revolucionário, que ajudou a construir a União dos Trabalhadores Açucareiros de Artigas, né? Então ele tinha uma relação muito forte com a luta pela terra e pela reforma agrária. E ele colocou na pauta da esquerda daquele momento que a luta não era só por melhores salários, condições de trabalho, mas ele colocou na pauta também o debate o seguinte: por que não colocar na pauta da esquerda a luta contra o latifúndio aqui no Uruguai? Então, os Tupamaros, eles combinam uma série de temas que são importantes, né? Eles não eram um movimento que estavam descolados da luta de classes. Eles tinham um vínculo orgânico com movimentos da classe trabalhadora. Muitos de seus líderes, dirigentes e militantes estavam vinculados às lutas concretas da classe trabalhadora, no campo e na cidade. É lógico, várias polêmicas aconteceram, né? Teve aquela polêmica com o Che, que dizem que quando o Che esteve no Uruguai, teve um debate sobre que o Che teria dito para que a esquerda uruguaia valorizasse, né, as conquistas, que muitas conquistas democráticas que tinham no Uruguai não existiam em outros países da América Latina. Setores mais tradicionais da esquerda uruguaia diziam: não dá para seguir aqui o modelo cubano, no Uruguai, né, pela questão geográfica, aqui não tem selva, aqui não tem montanha, né? Então os Tupamaros encontraram um caminho, que é a luta urbana.
tudo bem, você não tem como enfrentar o seu inimigo numa selva, que talvez ofereciam condições melhores para se desenvolver um movimento daquela natureza, você não tem montanhas, mas aqui você tem as cidades. E aí eles foram para os bairros, para as favelas, para as periferias, e foram estudar e compreender as cidades. E encontraram no espaço urbano um espaço importante também de fazer a luta. De não deixar de fazer a luta por uma transformação social, né, radical das relações econômicas, sociais e políticas, por uma questão geográfica, né? Então, isso para nós é muito interessante. A criatividade também que eles utilizaram, né? A tentativa de fazer operações e ações que não eram esperadas, né? E aí está a ousadia, né? Você fazer aquilo mais do mesmo, né? O seu inimigo em algum momento ele vai descobrir, ele vai encontrar formas de reagir e reprimir as suas ações. E a gente aprende com os tupamaros que é preciso sempre inovar, que é preciso sempre ter criatividade também nas lutas políticas e sociais. Então eu queria terminar só deixando, né, em nome do MST, essa nossa admiração, né, por todos e todas que participaram de alguma maneira dessas lutas importantes, e que esse debate de hoje é importante para nós do Brasil, porque faz com que a gente pense em questões mais estratégicas do que só na batalha eleitoral. A batalha eleitoral ela tem a sua importância, né, mas estudar experiências como os tupamaros mostram que nós precisamos colocar na pauta das organizações populares e de esquerda o debate e reflexão sobre as questões estratégicas, as questões que são mais fundamentais, que exigem maior tempo às vezes para amadurecer, para se desenvolver, né? Formas de luta que a gente precisa ver como que elas cabem numa conjuntura, ou se cabem numa conjuntura como essa, né? Mas nunca abandonar, né, essas formas de luta que podem assustar alguns, né? Mas sempre é bom dizer que toda e qualquer ação violenta de uma organização da classe trabalhadora sempre será um ato de legítima defesa diante da opressão. E é por isso que nós apoiamos a causa palestina e dizemos que lá não existe terroristas, existem revolucionários, existe uma revolução na Palestina em curso contra o colonialismo israelense, né? É por isso que a gente apoiou e apoia os movimentos que na Colômbia ficaram durante décadas, né, resistindo, né? E agora estão vivendo uma situação bastante difícil na Colômbia, porque é aquilo, né? A luta de classes é bastante dinâmica, né? Foi agora eleito um presidente que está questionando inclusive os acordos de paz, que lá na Colômbia até os próprios colombianos que participaram dos acordos, né, seja das Farc ou de outras organizações que apoiaram, sabem dos limites que tem esse acordo de paz, das fragilidades que tem, mas nem isso, né, um acordo limitado, esse novo governo colombiano está querendo. Aí tem o governo da Argentina, tem o governo Temer, então a gente sabe que estudar essas experiências históricas é para que a gente não deixe que um passado de tortura, um passado de repressão e de violência contra nossas organizações volte a se repetir. E que se vierem tentar retirar as poucas conquistas que obtivemos nos últimos anos e décadas, a gente tenha a coragem, a ousadia e a dignidade que os tupamaros e tantos outros e outras tiveram, né, para resistir, né? É por isso que esse sábado chama Sábado Resistente, que é para plantar essa semente da resistência, para dizer que nós estamos preparados para enfrentar toda e qualquer tentativa de retirada dos mínimos direitos que nós conquistamos ao longo dos últimos 80 anos aqui no Brasil. Obrigado.